Bom dia, como você está? Beleza? Você está tranquilo? Você está susse no buço, de boa na lagoa, tranquilo no esquilo, susse que nem milho? Então vamos lá. Pessoal, vamos fechar tudo isso aqui, tá? E para a gente fechar, na nossa aula de número 12, do dia 6, que é hoje, eu quero que nós vamos fazer uma recapitulação de tudo aquilo que nós já vimos no capítulo de número 8, falando sobre as questões étnico-religiosas, beleza? Vamos trabalhar isso aí para ficar um pouco mais fácil, para ficar um pouco mais tranquilo, para a gente fechar isso aqui, porque isso aqui precisa estar na ponta do lápis, tá? Por que isso aqui precisa estar na ponta do lápis? Isso aqui precisa estar na ponta do lápis pelo seguinte, tá? As questões étnico-religiosas é a base, é o princípio para eu entender enquanto estudante a origem do surgimento dos conflitos do Oriente Médio lá no capítulo 9. Nós vamos começar a estudar o Oriente Médio, como que ele se comporta, a forma que ele é. Então, para eu saber, para eu estudar e tudo mais, eu preciso estar ciente e muito bem antenado nessas questões aqui. Eu preciso lembrar a diferença, primeiramente, de raça e de etnia. Então, eu preciso lembrar que existe diferença entre essas duas, tá? A diferença entre raça e etnia. Qual é a diferença entre ambas? Primeiro, lá na raça, que os nossos colonizadores utilizavam esse conceito de raça, para ficar um pouco mais fácil, eles diziam que era uma diferença biológica. Então a raça branca era superior aos negros, aos asiáticos, aos japoneses, aos tailandeses, sei lá mais quem, tá? As características físicas do corpo, né? Então preciso lembrar que o zoinho puxado é diferente e é inferior à raça 100% branca e pura, certo? Essa é uma característica para nós entendermos aí a respeito disso. E eles usavam o conceito de raça para dominar os povos. Pouco espertos ou muito espertos? Extremamente espertos, né? Então eu utilizava esse conceito aqui de dominar os povos para fazer o quê? Eu falo assim, eu domino meus povos, né? Então eu utilizo e falo que eu sou superior, já que eu sou superior, eu acabo dominando os meus povos. Legal, né? Então isso é um princípio para a gente entender a base de como funciona todo esse processo de exploração. Então eles pegaram uma teoria que nós chamamos, vamos lembrar lá então o conceito, né? O nome da teoria de raça, eles pegavam o darwinismo. O darwinismo social. Eles pegavam o darwinismo social e falavam, Darwin diz que as espécies, as raças, elas evoluem. Estão lembrados disso? Então tá bom. Se você está lembrado disso, nós vamos dizer que a espécie humana branca, a raça branca humana, é superior às demais. Darwinismo social. Ou seja, nós somos superiores, nós podemos fazer absolutamente aquilo que nós queremos. Então essa é uma característica. Beleza? Entendido? Aí nós vamos para um outro ponto, que é o ponto crucial que nós vamos entender agora, a etnia. A etnia já é um conceito um pouco mais clássico, tá? É aquilo que realmente nós precisamos entender. A etnia parte muito de uma questão cultural. A diferenciação cultural é histórica, perdão. Então eu preciso lembrar que a etnia é aquele processo todo de construção de um subgrupo dentro da raça humana. Por exemplo, a etnia dos quechua, os indígenas, a etnia dos negros, tá? É um exemplo de etnia. Além de tudo, era uma imposição de um grupo sobre o outro. Ou seja, eu falo que uma etnia era superior ao outro. Ou seja, eles aproveitam esse conceito aqui para dizer a mesma coisa. Tá bom? Então esse é o princípio básico para a gente entender rapidamente, tá? As questões étnico-religiosas, as divisões entre raça e etnia. Já volto aqui com vocês então, vai dar um clique já no vídeo aí para nós falarmos um outro efeito, um outro fator dentro disso para nós fecharmos, que é falar sobre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Já volto. Voltando aqui então para a nossa segunda parte, nós vamos falar agora um pouquinho, meu pequeno gafanhoto, das identidades étnicos-religiosas pertencentes então a esse grupo que nós falávamos sobre raça e etnia. Você está lembrado disso? Falávamos disso há 30 segundos, tá? Volte aqui comigo, porque eu estou aqui lindo e formoso como sempre. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre essas identidades étnico-religiosas. Vamos lá.
para eu ficar aqui parecendo certinho, vou ficar bem escondido aqui. Ó. Vamos lembrar, dentro dessas identidades étnicas religiosas, nós estamos trabalhando 3 grandes religiões. Estamos trabalhando o judaísmo, tá? Que foi a primeira religião. Nós estamos trabalhando o cristianismo, lembrando o cristianismo lá de Jesus Cristo, eu estou aqui. Estamos falando do islamismo, beleza? Estão lembrados que foi a terceira grande religião que vem surgir a partir disso. Então, quando eu estou falando dessas 3 religiões, eu preciso lembrar que judaísmo, a primeira grande religião, cristianismo, a segunda grande religião, e o islamismo, a terceira grande religião. Então vamos lá, por ordem de fundação. Lembrando que o judaísmo é o berço de tudo, é caracterizado basicamente como aquilo que nós chamamos de Velho Testamento. Não vai caber tudo aqui, então nós vamos colocar o Velho Teste, tá? O cristianismo, eu estou falando da junção do Velho Testamento com o Novo Testamento. Então eu tenho o Velho mais o Novo. Não sei se vocês perceberam aqui, mas como eu sou professor de inglês também nas horas vagas, eu coloco aqui em inglês Old, mas no. Beleza? Então o Velho e o Novo Testamento, para a gente lembrar aqui. E, por último, eu estou falando do islamismo, que pega as suas origens um pouco do cristianismo e um pouco do judaísmo. Tá? Então o profeta Maomé, né? Aqui então Maomé, ele vem dizer o que para nós aqui? Maomé vem falar o seguinte: ele tinha um conhecimento muito grande do cristianismo, danado, e ele tinha um conhecimento muito grande também do judaísmo. A partir disso, a partir do momento que o anjo Gabriel, tá, mandou para ele as instruções de como seria uma nova religião, o que aconteceu? Ele pegou essas instruções, mais o conhecimento que ele tinha de cristianismo, mais o conhecimento que ele tinha de judaísmo. O que ele fez, meu pequeno gafanhoto? Ele cria uma nova religião no islamismo. Esse cara era tão poderoso, estão lembrados do poder que Maomé tinha? Olha um adendo aqui embaixo. Estou olhando aqui, ó. Maomé era tão poderoso que ele liderava. Ele era um líder. Estão lembrados? Ele era um líder espiritual e ele era um líder também político. Aí o que acontece? A partir de toda essa liderança, quando você tem toda essa liderança em cima disso aqui, ele acaba se tornando superior, né? Então ele consegue criar isso tudo. Lembrando que no ano 632 Maomé bate com a caçuleta, morre, vai para outra vida. O que acontece? Ficam os seus seguidores. Aí vem a briga e a divisão do islamismo. Por que vem a briga e a divisão do islamismo? Porque eu tenho sunitas e os xiitas. Os sunitas são a maioria e os xiitas são a minoria. Lembrando, os xiitas eram seguidores de Ali. Ali era genro de Maomé, ou seja, era uma vertente do islamismo que dizia que quem deveria ser o líder dessa religião deveria ser alguém parente próximo de Moisés. Já os sunitas, que são a grande maioria, eles vêm dizer, sabe o que? Muito bem, ele vem dizer que quem deve ser o líder deve ser escolhido, tá? Escolhido através das ordens do Suna. O que era o Suna? O livro onde Maomé registrava tudo aquilo que acontecia, ou seja, seguir os ensinamentos do Alcorão, mais o que? As ideias, ideologias escritas no Suna, que era o livro do Maomé. Beleza? Entendido? Então tá bom. E para fechar essa parte aqui, nós temos que lembrar que as 3 religiões, elas apresentam semelhança entre si. Por que a semelhança entre si mesmo? Cristianismo e o islamismo. Eu tenho, por exemplo, o anjo Gabriel. O anjo Gabriel no cristianismo é aquele que vem anunciar a Maria a chegada do Salvador. E o islamismo é aquele que vem trazer as leis e as ideias de Deus. Estão lembrados disso? Muito bem. E qual é a relação que nós temos com o judaísmo? Tá? O cristianismo vai pegar o Velho Testamento, as escrituras, as antigas escrituras, e vamos lembrar que Jesus Cristo não fundou religião nenhuma. Tá? Quem fundou as religiões foram os seus seguidores.
apóstolos e tudo mais, beleza? E eles pegam a ideia, lembrando que Cristo era judeu, beleza? Tá? Assistam um filme aí, Indiana Jones em busca da Arca da Aliança, tá bom? Cortou? Não, a bateria tá fraca. Tem mais 20 segundos, vai lá. Voltei, eu voltei agora para ficar, só foi um susto, tá? Então eu tenho, as três apresentam características entre si e essas características são aquilo que nós vimos, beleza? Para fechar é isso aqui, um resumo rápido. Na semana que vem nós viemos com o capítulo de número 9. Beijo. Beijo.